Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vamos falar agora do Flamengo, porque na manhã desta terça-feira um grupo de torcedores do Mengão foi ao CT Ninho do Urubu para protestar contra os jogadores. Nós temos aqui as imagens nesse bate-pronto da Jovem Pan para você conferir esse protesto dos torcedores do Flamengo. A gente tem até o áudio, tá? Nessas gravações. É o Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, que aparece nas imagens. Ele parou para conversar com esse grupo de torcedores. Vai ser todo ano essa A gente 6 horas da manhã na rua pra apoiar vocês. Vamos jogar bola, é mesmo, ó. Vamos pra cima. Tem que separar, mas tem que separar. Caralho, é um dia. Caralho, tá dando de carro. Léo, bora falar com a gente. Não tá nem jogando. É, irmão. Não faz legal, não. Puxa aí. Para aí. O Vasco ainda é o time 5. Perdeu pra time da Série B, irmão. Tá aí a cobrança desse grupo de torcedores para cima do Léo Pereira. Ele ainda parou para atender esse grupo de torcedores do Mengão. Perder para o Vasco é inadmissível. Perder para time de Série B é inadmissível, disse um torcedor aí nesse meio. A gente também tem imagens do Gabigol chegando, imagens aqui de uma faixa, tá? Não somos fãs de jogadores canalhas, né? Enfim, é o conteúdo aí da mensagem da faixa dos torcedores do Flamengo. Não somos fãs de canalhas. E tem também a chegada do Gabigol. O Gabigol também chegou sendo xingado pelos torcedores que hoje compareceram na porta lá do CT Ninho do Urubu. Tá aí o Gabigol chegando, a gente não tem o áudio, tá? Mas alguns xingamentos foram direcionados ao atacante rubro-negro, tá? As imagens são do Ramon Wesley, jornalista Ramon Wesley, que fez todos esses registros que a gente está passando agora aqui no bate-pronto da Jovem Pan. Tá aí, Mauro César, depois da derrota para o Vasco, depois do fracasso também na Recopa Sul-Americana, um grupo de torcedores do Flamengo protestando. Mauro. Eu acho que numa sociedade democrática todo mundo tem direito de protestar contra o que quiser, né? Desde que você considere que aquilo é importante para você. Os outros podem até achar que é bobagem ou não, mas cada um protesta o que quiser. Só não acho correto você interpelar as pessoas dessa maneira, né? Parar o carro. O Léo Pereira nem jogou, coitado, no domingo. Está fora do time já há algumas partidas por conta de uma lesão. E até fez uma boa temporada passada no jogador que vinha muito mal. Eu até sempre dizia, pintou uma proposta, vende. Vende rápido que é a chance. Não venderam, de fato ele foi até bem. Formando dupla com o Davi Luiz no ano passado, agora está machucado. Quer dizer, parou ali porque o cara pode se sentir até meio intimidado. Vê um grupo ali se aproximar do teu carro, faz o quê? Né? Você não para, parou ali, ouviu ali algumas declarações, as bobagens, né? Coisa de torcedor, perder para o Vasco. Né? Por que é inadmissível perder para o Vasco? O Vasco é de Série B. Esse Vasco não é mais o Vasco Série B. O Vasco da SAF é um time completamente diferente do time da Série B. E, aliás, o Vasco começou a treinar no dia 12 de dezembro, quando foi apresentado o Maurício Barbieri, o técnico. O Flamengo só voltou no dia 26 e só começou a trabalhar com o seu novo técnico no dia 2. Poderia ter feito em dezembro uma preparação física mais adequada e tudo, com uma equipe específica, até a chegada do treinador, que só poderia assumir em janeiro. Então tem isso também, né? Além do Vasco, não está envolvido em outras competições, está só voltado para aquilo. O grande jogo do Vasco foi o jogo do domingo. O Flamengo está dividindo atenções com várias outras competições. Isso tudo iguala mais o duelo, tem a rivalidade, o Vasco venceu. Vergonha perder para o Vasco, acho que é uma bobagem falar isso. E perdeu no ano retrasado e era o time de Série B, de fato. Agora não é mais o time de Série B. Então, é aquela manifestação, né? Contra os torcedores, poderiam protestar também contra os dirigentes, mas pelo jeito só contra os jogadores. Não sou contra que proteste contra os jogadores, desde que seja uma coisa civilizada, mas deveriam colocar também os dirigentes nesse pacote aí. Aliás, essas férias de 42 dias, né, feita até pelo Vanderlei, lá atrás, elas não são de responsabilidade só dos jogadores, nem só dos dirigentes, de todos. Né? Porque assim, alguém pede, eu quero mais férias, dá uns 40 dias aí, 50 dias aí, e alguém aprova, não, beleza, vai lá e faz. Tudo bem, isso passa pelo fisiologista, pelo preparador físico, pelo médico e tal, digamos que esses departamentos tenham aprovado, mas quem dá a palavra final é o dirigente. O dirigente concorda com isso, então todos são sócios no crime. Se isso prejudicou a preparação da equipe, todos são responsáveis.
Então, não acho também correto e acho estranho até que eles só questionem os jogadores. Poderiam questionar também os demais personagens envolvidos nessa preparação inadequada do elenco, né, para os desafios que eles teriam no começo de 2023. Mas eu acho totalmente contra você permitir que o jogador fique exposto a isso. Ninguém tem que ficar exposto a isso. Não concorda, vai lá, você pode levar uma faixa, pode gritar, fora fulano, aí tudo bem, você pode fazer isso na porta. Se as pessoas não gostarem da prefeito de uma cidade, podem ir na porta da prefeitura que está fora prefeito. Se as pessoas forem contra o preço da passagem de ônibus, podem ir para a rua e falar, a passagem está cara. Estudantes podem protestar contra a mensalidade que está cara. Tudo pode ser protestado desde que de forma civilizada. No mundo inteiro é assim, né? Não é só em filme americano que a gente vê o pessoal com a plaquinha ali, não, criticando, tudo. Mas tem um limite. Eu acho que isso é extrapolar o limite. O cara tem que parar o carro dele, abrir a janela para ouvir ali esse tipo de coisa. Perder para o Vasco é inadmissível. Por que é inadmissível? Quem falou isso? Que o campeoníssimo é o dono da razão? A opinião dele, só a opinião dele. A opinião dele. Aliás, esse é um grande problema de parte da torcida do Flamengo, que precisa ser dito. Existe uma parte da torcida do Flamengo que, por conta do sucesso obtido em anos recentes agora, até no ano passado, eles acham que não vão sofrer mais. Que o time só vai ganhar. Amigo, esquece. No futebol, o Real Madrid, falei agora há pouco, está arriscado o Real Madrid não ser campeão de nada esse ano. Pô, mas o Real Madrid, como assim o Real Madrid? Que existe toda uma mística, né? O Real Madrid parece uma espécie de super-herói, né? Imbatível, como fosse o super-homem dos times de futebol. Ninguém vai... Não, perde sim. O Real Madrid perde também. O Manchester City perde também, está atrás, não está em primeiro, está o Arsenal em primeiro. E não consegue ganhar a Liga dos Campeões, bate na trave ali, não consegue. É assim que funciona, com todo o investimento, com toda a preparação, com toda a competência, com o técnico longevo. Nem assim você tem garantia. Então, vai ganhar muita coisa? Provavelmente sim, porque tem condições financeiras, o time é bom, isso aí você depois acaba arrumando de um jeito ou de outro. Mas vai perder aqui e ali. E tem que saber conviver com isso. Essa é uma postura também muito, muito curiosa. E não é só o rubro-negro, não. Acho que todo torcedor, quando o time está em uma fase boa, ele acha que não perde mais. O São Paulo viveu isso depois daquele período de hegemonia. O torcedor de São Paulo, em grande parte, achava que o São Paulo nunca mais ia perder, só ia ganhar, de repente parou de ganhar. Em parte por conta disso. Aí é quando o torcedor ele embarca numa onda de um discurso muito otimista e irreal, né? Isso não é a realidade. Aí ele se decepciona profundamente quando ele vê que a vida é diferente, a realidade é diferente do que ele imaginava. Mas só achar que o brasileiro é protocolar, ganhou 3 anos, isso. Tem que ganhar. Aí não ganha Libertadores, é um absurdo. É um absurdo, como assim? Só um vai vencer, é difícil pra caramba. O cara acha que vai ganhar toda hora. A frase resume tudo. Perder pro Vasco é inadmissível. Por quê? Primeiro, o Vasco é um time grande. O Vasco é um grande rival do Flamengo. O Maracanã tinha 70 mil pessoas e a torcida do Vasco foi em peso. Aliás, a torcida do Vasco é a única que vai em peso contra o Flamengo dos 3 outros grandes do Rio de Janeiro. E vai mesmo. O Vasco com jogadores novos, elenco novo, vem treinando já desde o comecinho de dezembro, se preparando e mobilizado para esse jogo. Esse é o jogo, é o Flamengo. Dessa vez, um ano sem jogar, agora temos a chance de ganhar deles. É mais ou menos isso que foi o que mobilizou o time do Vasco. Vencer o Flamengo aqui significa, além de avançar para a classificação, o Vasco precisava fazer essa torcida comemorar quase um título, porque tem sido muito raro. E é natural que assim seja, e foi para o Vasco extremamente importante. Então, assim, acho que é até uma falta de noção do que é o Flamengo e o que é o Flamengo e Vasco. O cara é Flamengo, ele não sabe o que é o Vasco e Flamengo. Ele não tem noção, ele acha que o Vasco e Flamengo é Vasco e Resende. Não é. É Vasco, Flamengo e Vasco. Como é Corinthians e Palmeiras, São Paulo, Grenal, que teve domingo. Você imagina, chegar lá amanhã um Colorado, chegar lá para o jogador do Internacional ou para o Mano Menezes, perder para o Grêmio é inadmissível. O Grêmio é o time da Série B, veio também da Série B. O cara é Grenal, cara, tudo pode acontecer. E o time do Grêmio hoje também já não é o time da Série B, já contratou um monte de gente. O Suárez não estava na Série B. O Vina, que fez o gol número 1 do jogo, não estava na Série B. Enfim, muita coisa já mudou. Então, agora, quando isso acontece, eu sempre acho que o clube tem aí uma participação, né? Meio que deixa acontecer, ali a parte externa, mas você repara que quando chega o Gabriel, já tem as grades ali. E aí os caras não conseguem se aproximar. Mas se aproximam do Léo Pereira. Por que essas grades não estavam lá antes? Porque eles sabiam que ia ter manifestação, porque hoje o próprio Wesley Ramon, eu vi no Twitter, ele postou antes um vídeo com a chegada de viaturas. E não se sabia, quando eu vi isso, eu fiquei com a pulga atrás. Se tem viatura porque eles pediram reforço policial, vai ter algum tipo de protesto. Então, por que já não puseram as grades cedo, tudo, já que chamaram a polícia, para evitar a aproximação? Eles não conseguem chegar, né? Porque tem as grades aqui. Aí ficou ali xingando, ali a distância. Agora, o Léo Pereira não tem que ser exposto a isso, nenhum jogador tem que passar por isso. De ter esse cara a cara ali, ter que ficar
se justificando para ninguém. Ninguém. Esses caras são mais Flamengo do que o outro que está agora trabalhando, ou está em casa, ou está sei lá onde. Não são mais rubro-negros do que ninguém. Não tem esse direito. Ninguém tem esse direito. Os torcedores ainda disseram ao Léo Pereira que o grupo do Flamengo anda em campo. Ainda fizeram questão de falar isso para o zagueiro Léo Pereira. Para você, Vanderlei, como é que você viu essa movimentação no CT Ninho do Urubu? De novo, né, no futebol brasileiro, cenas como essa, Vanderlei? Bom, primeiro, em cima do que se abordou aí, eu não achei o time do Flamengo molão. Então, de qualquer maneira, não teve eficiência para ganhar o jogo, e o Vasco ganhou. O Vasco fez o jogo importante, era o time a bater, né? O Flamengo, arquirrival lá dos grandes clubes do Rio de Janeiro. Com relação a isso que nós falamos, essa manifestação, esse protesto, eu sempre achei, quer dizer, vou só ser repetitivo, sempre achei que isso não funciona. Não funciona. Provoca constrangimento naquele que chega. Tem uma frase aí que a gente nem abordou, né? Que é você dentro desse carrão aí, né? O cara falou. Isso também. Não é isso? Sabe? E comentaram, salário em dia, você dentro desse carrão. O salário em dia é obrigação e o carrão ele comprou com o dinheiro dele e tal. Isso é uma bobagem. Joga no Flamengo e tal, tem status de jogador no Flamengo. Teve nós estamos aqui desde as 6 horas da manhã. Deve ter perdido algum outro compromisso, mas de qualquer maneira, eu acho que isso não funciona. Pior que isso, acho que vocês vão concordar comigo que eu vou falar aqui. Pior que isso, só tem uma coisa, Flávio, você que adora. Exigimos uma reunião com o elenco. Vem todo o elenco e houve um grupo de torcedores dizendo o que pensa. Quando isso acontece, aí é fim de quintal, aí não tem jeito. É pior que isso aí. Essa turma que ficou na porta do CT. Acho que não funciona. É só isso que eu acho. Foram lá, jogaram também para a galera, porque a torcida do Flamengo tem milhões e milhões. Lá nós temos menos de 100 pessoas. Né? Então, eu concordo que o time não está jogando o que eles esperavam. Concordo que títulos perdidos, tudo isso eu concordo. Mas isso não funciona. Acho até que teve, não sei se tem mais imagens, né? Não teve nego socando o carro, não teve... Mas eu acho que não foi bobagem, só foi um aviso que nós estamos presencialmente dizendo que estamos descontentes. Não vi nada de anormal, mas não funciona. Atenção, torcedor do Flamengo lúcido, isso não funciona. Qual é o próximo adversário do Flamengo? Eu não lembro. Fluminense. Tudo bem, é um clássico mesmo, tudo pode acontecer. E o Fluminense está ajeitado. Se ganhar, é porque essa dura funcionou, tá vendo? Se 100 caras, é nóis, vamos lá, e eles levaram a sério. Se perder, vai criar ainda mais fumaça. Então, isso não funciona, não vai fazer o time jogar nem mais, nem menos. É isso. Você que nos acompanha pela Rádio Jovem Pan, vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o bate-pronto para você. Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, deixe seu like falando aqui do Flamengo, daqui a pouquinho nós vamos falar também das negociações do Flamengo, Ângelo, tem muita gente falando também de Uribe, mas Flávio, essas imagens que a gente exibiu aqui, desse grupo de torcedores do Flamengo, de novo, né, no futebol brasileiro, cenas como essa, de grupos de torcedores que vão até a porta do CT cobrar jogadores. Flávio, a sua opinião sobre tudo isso? Me enoja profundamente. São leões de chácara, você não vê uma pessoa... São todos leões de chácara, né? Não foram trabalhar hoje, né, especificamente, faltaram no trabalho e tal. E vão lá se achando no direito de fossem donos dos times e tal. Então, um grupo de leões de chácara que vivem às custas do clube, muito provavelmente, porque eu não poderia, às 10 da manhã, não, um trabalhador normal, como a maioria da torcida do Flamengo, ir lá para tirar satisfação com o jogador, etc. Eu só lamento profundamente que ainda se permita esse tipo de coisa. Porque deveríamos ter uma segurança que impedisse que os caras chegassem lá e acabou. Não tem que chegar nada, tem que encher o saco de ninguém. O cara, por exemplo, está vendo o nosso trabalho. Se ele gosta, ele acompanha. Se ele não gosta, ele não acompanha e acabou. Eu não aceitaria ser inquirido por um leão de chácara metendo o dedo na minha cara. Não existe isso, né? Eu acho que esse tipo de gente ganhou muito espaço no futebol brasileiro. Eles levam esses caras a sério, demitem treinadores, contratam treinadores por causa disso, perdem jogadores por causa disso também. Não tenho o menor respeito por isso aí, não. E muitas vezes isso aí é até armado por diretores mesmo, para poder querer fazer
uma intimidação aos jogadores. Acho isso nojento demais. Essa é uma das razões de eu ter me afastado de estádio. Ter que encontrar com esse tipo de gente muitas vezes no caminho e tal. Acho extremamente nojento, me enoja. Me enoja, esse é o termo que eu quero. É nojento esse tipo de coisa. E para você, Bruno Prado, esse protesto no Ninho do Urubu? Acontece bastante no futebol brasileiro e é uma coisa que as pessoas colocam, assim mesmo, o futebol. Não tem que ser. Não dá, não teve agressão, nada, ok, mas não faz sentido o cara tá indo trabalhar, tá indo treinar e é obrigado a parar o carro, dar satisfação. Uma coisa é o cara ir no estádio, protestar, vaiar, xingar lá do estádio, ok. Outra coisa é ir lá na porta do local que o cara tá indo trabalhar para obrigar o cara a parar o carro e ficar cobrando satisfação do cara. Então isso aí é uma coisa absurda, não dá para colocar isso aí como é natural, é assim, é a nossa cultura. Se a cultura é assim, tem que mudar a cultura. Não é uma coisa que deve ser considerada como algo normal do futebol, porque se você permite uma conversa ali próxima, não teve agressão, mas em outro momento pode ter. Se o torcedor se acha no direito de fazer o cara parar o carro, se aproximar, cobrar, daqui a pouco ele pode se achar no direito, se perder mais alguns jogos, de dar um soco na cara dele. Qualquer coisa. Se o Léo Pereira faz qualquer coisa... Se ele discorda, não, eu acho que vocês estão errados. Provavelmente seria agredido, destruiriam o patrimônio dele e tal. É um absurdo isso. E só reforçando, não funciona. Não. Claro que não. Não funciona. Sabe outra coisa que não funciona? Estamos de volta à Rádio Jovem Pan falando desse protesto dos torcedores no CT Ninho do Urubu e com a palavra o Vanderlei Nogueira. Não, só para concluir o que o Bruno disse, só repetindo. Não funciona. É só essa. E tem uma outra coisa que não funciona, será que vão entender? Faz 40 anos que não funciona. Foguetório para não deixar o outro time dormir. É uma coisa, só alegra quem produz fogos de artifício. O cara vai lá, fatura uma grana. Não funciona. Especialmente nos dias de hoje, que os hotéis onde eles ficam, todos eles têm janela anti-ruído. Então ele está dormindo como um neném. E o cara gastando uma grana lá fazendo foguetório. Ridículo. E aí isso falta no trabalho no dia seguinte. De novo. Pronto, passa a madrugada soltando fogos. E isso não só no Brasil. Teve torcedor do Liverpool que soltou fogos. Tomaram de 5. Tá vendo? Fez efeito. Levaram de 5. Se não fossem os fogos, teriam levado de 10. Acho que o hotel do Liverpool não era anti-ruído, então o barulho acordou os caras do Liverpool. Não funciona, é bobagem isso, né? Era isso que eu queria falar.